Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e esse é o segundo dia que a gente está falando do tema Recordação da Existência Corpórea. Continuando, nós estávamos então na pergunta número 317, que diz assim: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E a resposta? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que, para isso, os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando aqui encarnados. Os espíritos vulgares, esses, são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro terrestre. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e se excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios, que se veem e observam para instruírem e aperfeiçoarem. É uma consequência do estado que a gente disse até agora. Fala assim, não existe uma regra definida e clara, sempre assim, é sempre assim que acontece. O que determina os interesses dos espíritos na erraticidade é o seu grau de evolução e os interesses que eles tiveram até então. Então é normal que espíritos que passaram por aqui e que passaram por momentos onde a vocação à pátria ou o lidar com o sentimento patriótico foi mais forte, como por exemplo quando passaram por momentos de viveram eventos de guerra em que o país se mostrava guerreando com outro país, esses, e por terem vivido uma vida onde o sentimento patriótico foi mais forte, foi mais decisivo nas experiências que eles ocorreram, levam para a espiritualidade, para a erraticidade, no primeiro momento, esse sentimento patriótico, esse sentimento de amor à pátria. Mas quando a gente para pensar um pouquinho, o que é um sentimento de pátria, né? Aquilo que você pertence, de onde você veio. Fora uma certa questão sentimental ou emocional que nos liga à vivência, a memórias das quais nós tivemos uma determinada existência e que foram agradáveis e que trouxeram para nós sentimentos mais gostosos, mais calorosos, que nos dá uma memória boa a respeito daquilo que a gente vivenciou. Se a gente considera que o espírito ele não vive uma vida só, que ele passa por inúmeras existências, a cada nova existência, nova experiência, nada garante que um espírito tenha nascido numa primeira vez numa determinada localidade e continue a vivenciar sempre aquela mesma localidade. Então ele vai vivenciar de acordo com as experiências que são necessárias. Se não fosse assim, a gente não teria
grandes processos migratórios que existiram no passado, por exemplo, com a formação do Brasil. O Brasil recebeu seres de todas as partes do mundo diferentes, né? Vieram muitos para cá, da Europa, da África, de todos os lugares. Então, da Ásia, de todos os lugares. E o Brasil, em essência, em especial, é um local onde a maioria que está aqui é estrangeiro. Os nativos daqui, que são os indígenas, né? Aqueles que vivem inicialmente aqui, são em menor proporção, né? Então, todo o grande porção de seres que existem, que vivem aqui no Brasil, são seres que vieram de outras localidades e trouxeram para cá a sua história, trouxeram para cá a sua cultura. Então o Brasil acaba se modificando, se transformando numa cultura muito mais ampla, muito mais difusa, muito mais misturada, mesclada, por conta dessa influência que todos esses que vieram para cá trouxeram. E tudo bem, isso faz parte do plano. Se você lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá tem uma declaração ou uma explicação de como foi o planejamento na formulação do Brasil com essa diversidade que ele tem. E qual é a destinação do Brasil no aspecto do mundo. Como é que papel que o Brasil tem na formulação e na elevação espiritual do mundo. Cada país tem uma certa característica, tem uma certa atribuição, e o Brasil, em especial, foi destinado a ser um lugar com uma certa característica, com participação de gente de todo mundo, justamente para ter esse aspecto muito mais amplo, muito mais afável entre diversos, entre pessoas diferentes. Então, nesse quesito, esse conceito de pátria começa aos poucos a ir se perdendo. A gente tem aqui mesmo encarnados, a gente consegue fazer esse extrato com a erraticidade como um reflexo. Aliás, o extrato terreno, aqueles que estão encarnados aqui, é um extrato do que é a espiritualidade, do que é a erraticidade. Aqui é sempre uma cópia imperfeita de como funciona na espiritualidade. Então, se a gente tem aqui no Brasil essa diferença toda, essa diversidade toda, na espiritualidade isso também acontece. Então, e mais ainda, porque na erraticidade, a gente já comentou aqui que o termo erraticidade vem da liberdade de movimentação que o espírito desencarnado tem, da possibilidade que ele tem de escolher para onde ele quer ir, de fazer com que ele caminhe, com que ele trafegue por mundos diferentes de acordo com os seus gostos, com os seus desejos. Então ele vai se assimilar, vai estar próximo de pessoas que lhe são queridas, que lhe são agradáveis estarem juntos, aqueles que tiveram maior convivência e por conta dessa convivência desenvolveram um certo amor de convívio, é normal, natural, né? E se aproximam desse planeta por conta disso também. Então o conceito pátria começa a perder um pouco e fazendo uma similaridade para alguns que talvez defendam que isso era uma coisa que não deveria se perder. A gente volta no Evangelho quando ele fala da família e que alguns repelem o sentimento espiritualista do espiritismo, o conceito do espiritismo de família, porque dizem que se nós não somos da família, nós estamos na família, esse conceito do amor fraternal que existe entre seres que são do mesmo núcleo familiar se perderia a partir do momento do desencarne. Porque você desencarna, continua a tua vida, você já não era dessa família, você veio para essa família e vai ir para uma outra família qualquer. Então isso destruiria esse conceito de amor familiar. E o que o Evangelho explica para a gente, que Jesus também explicava, é que na realidade esse conceito do amor fraternal que existe no núcleo familiar, ele não se perde, mas ele se perpetua e se amplia, na medida em que as pessoas com as quais a gente convive são aquelas com que a gente tem mais afinidade. Se nós convivemos em famílias diferentes, em vidas diferentes, os laços de fraternidade e de amor se ampliam, porque nós criamos, se nós tivermos uma boa convivência numa existência, e essa convivência, quando termina, a gente vai para a espiritualidade, encontra outros seres que também nos foram caros, mas existências anteriores, e vamos para outras existências, encontrando outros seres que também nos são caros, o conceito familiar se amplia. Esse sentimento de casta, pátria, família
tende com o passar do tempo a se desmantelar, a se desmontar, quando a gente passar a reconhecer que todos somos irmãos e que o amor que a gente tem com todas as pessoas deveria ser o mesmo. Então, em vez de diminuir o conceito do amor fraterno, aumenta e amplia o conceito do amor fraterno. Por isso que diz o texto que os seres que são mais desenvolvidos já não ligam em nada para esse conceito de pátria, nem para o conceito de família, porque começam a enxergar todos os espíritos como sendo seus irmãos e começam a amar de verdade mesmo, indistintamente. A gente aqui encarnado, isso às vezes pode chocar um pouco e pode fazer com que a gente fale, poxa, mas então, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, então ele vai se desmoronar, vai diminuir quando eu passar para a erraticidade? Não, ele permanece e amplia, porque a gente acaba descobrindo que na erraticidade, depois de um certo nível de evolução, que na realidade esses relacionamentos se alternam. E se hoje a minha mãe, pode ser que numa existência seguinte ela seja minha irmã, ou que eu seja o pai dela, ou que eu seja a mãe dela, porque o relacionamento dos espíritos se estabelece na medida da necessidade da evolução, nem por isso diminui o amor. Por isso que a gente comenta muito que essa diferenciação que nós encarnados ainda fazemos de amor, como dividindo, amor de mãe para filho é diferente do amor de marido para mulher, né? Na verdade, amor é amor. O que a gente está é confundindo certos sentimentos que existem ali misturados com o amor, porque o amor como afeição, o amor como sendo um sentimento de doação, de querer bem, de desejar o bem ao próximo, ele independe do relacionamento que você tem, da maneira como se estabelece o relacionamento, né? A gente confunde muitas vezes na relação de casal a atração sexual ou desejo da proximidade como alguma coisa que chama isso de amor, quando na realidade pode ou não se transformar em amor dependendo como evolui esse relacionamento. Porque se esse relacionamento evolui de uma maneira que aquilo que iniciou por uma atração sexual, que estava numa dependência fisiológica, com uma certa finalidade, de ter filhos, de propagar, de dar lugar a espíritos que venham encarnar na Terra, que estejam sob a nossa tutela, que a gente tem que cuidar, tudo tem uma razão para acontecer. Mas se aquela atração primeira, que era uma atração física, se transforma num amor, esse amor ele se propaga, ele se aumenta e não depende mais daquele processo físico, porque ele se estabelece e se perpetua na espiritualidade, na erraticidade. Então aquilo vai depender de como foi cultivado esse amor, como esse relacionamento cresceu e evoluiu, fazendo com que nas próximas existências a gente assuma papéis que sejam complementares ou não, ou laterais, como por exemplo como irmãos, ou como vizinhos, ou como colegas de trabalho, pessoas que têm uma certa proximidade e que sentem nessa proximidade ser muito agradável, é muito afável, muito gostoso estar próximo. Isso demonstra que quando a gente tem esse tipo de relacionamento com outras pessoas, demonstra que nós estamos crescendo esse laço amoroso. E o amor então se perpetua. Essa é a destinação, é a nossa destinação. Quando a gente fala que espíritos mais evoluídos já não ligam para esse conceito de pátria, não ligam para o conceito de família, não ligam para o conceito de casta, de nação, a gente está querendo dizer que não é que eles dão menos valor para isso, mas eles já superaram esse tipo de limitação, que é um pouco de egoísmo, de casta. O Evangelho cita isso em algum momento também, fala assim, quando a gente como povo ou como tribo, se a gente voltar no tempo, a gente tinha, por que as tribos guerreavam umas contra as outras? Porque era um conceito de proximidade entre aqueles que estavam vivendo numa mesma casta e desejando ou interpretando que o vizinho que pensa de maneira diferente é contrário ao seu pensamento, ou porque ele está querendo vir invadir as suas terras para tomar posse de alguma riqueza que você tem, ou porque você quer invadir as terras dele para tomar posse da riqueza que ele tem, cria um antagonismo. Então aquele amor que era um amor de caça, não, porque essa é a minha tribo, não, essa começou a ampliar. Então de tribo, de família em primeiro lugar, passou para tribo, para agrupamento de pessoas, passou para cidades, passou para estados, países, reinos, inicialmente,
Então era um reino contra outro reino, depois de um reino contra outro reino, virou país contra outro país. E a gente hoje já pensa de uma maneira muito diferente. Quase desaparecem as fronteiras dos países quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala de Europa, quando a gente fala de Ásia, de África. Quase não é mais perceptível. Existe ainda uma configuração política, organizacional de como as coisas funcionam, existe uma certa característica de grupamento, como também existe a característica familiar, mas esse conceito acaba se extrapolando. E a gente um dia vai se enxergar como sendo terráqueos, como sendo todos da Terra. De maneira que isso que para a gente hoje parece muito grande, passa a ser muito pequeno. E aí, quando a gente estiver enxergando, nos enxergando como todos como sendo irmãos, provavelmente a gente comece a enxergar que outros irmãos nossos vindo de outros planetas extraterrestres, que significa isso, né? Fora da Terra, né? Extraterrestre. Então, aqueles que são de outros planetas, de outras localidades, talvez a gente amplie esse contato e comece a estabelecer relacionamentos. Não mais no sentido de guerrear, como a gente ainda vê nos filmes de ficção, né? Todo alienígena que chega aqui na Terra é para destruir a Terra, para tomar aquilo que a gente tem. Esse é o sentimento de casta que a gente tinha lá no começo. Quando isso começa a se desmantelar, a gente começa a crescer, esse olhar, a gente começa a enxergar então o outro como sendo um irmão, como sendo alguém com quem a gente pode trocar, que pode ser bom, pode ser melhor que nós ou pode ser pior que nós, dependendo do grau de evolução que ele tenha. Mas ainda assim, alguém igual. Provavelmente não vai ter a mesma aparência, porque se vem de um outro país, de um outro planeta, terá uma configuração material diferente da nossa, porque a evolução se mostrou de maneira paralela, né? Mas mostra um pouco de como é complexo essa questão e por que o sentimento de amor à pátria tende a desaparecer nesse quesito. Ainda existe, e nós aqui na casa mesmo já recebemos várias mensagens de espíritos brasileiros patrióticos de outra época que ainda tem muita preocupação em relação aos desígnios da pátria Brasil, como é que o Brasil se desenvolve na economia, na política, como é que cuida dos seus, mas ainda é um sentimento que está muito ligado nessa questão muito limitada. Espíritos mais evoluídos já pensam nessa questão, não só como o Brasil se desenvolve, que cuidado que a gente tem com aqueles que podem menos, mas como as pessoas desse planeta vivem e podem, né? Como é que a gente dá garantia e tem um olhar mais fraternal com todos os viventes nesse planeta? Quando a gente aumenta, e por isso que esses espíritos têm um olhar muito mais distante, muito mais elevado, muito mais amplo, né? E passam a considerar essas questões como sendo mais mesquinhas, como sendo muito limitadas, muito pequenas, a ponto até de considerar que aqueles que se aproximam da Terra, né, reconhecem que no planeta Terra, como diz o texto, né, que os espíritos mais elevados, geralmente espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Por quê? Porque se eles são de ordem mais elevada, eles têm uma vivência em um planeta mais elevado que o que a gente tem aqui. Nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Não é um planeta perfeito, não é um planeta regenerado. Estamos numa escala de evolução. Assim como existem outros planetas que estão em escala de evolução anterior ao nosso, existem planetas que estão numa escala de evolução superior à nossa. E que, da mesma maneira, tutelam e nos auxiliam. Sem querer polemizar e misturar as coisas, existem teorias, hipóteses de que a evolução do hominídeo no planeta Terra foi influenciada por seres vindos de outro planeta que nos auxiliaram no desenvolvimento. A gente já sabe, pelo próprio Espiritismo, dos exilados de Capela, por exemplo. São seres que eram de outra localidade que vieram para cá para nos ajudar. E também miscigenaram naquela época em que estavam aqui e começaram a alterar o DNA daqueles que eram do planeta Terra e que para que eles pudessem evoluir, dando características para a gente, com que a gente pudesse aumentar a nossa capacidade cerebral, por exemplo. Para que, além do exercício, a gente precisa ter uma conformação física que seja adaptada para poder exercitar uma mente mais evoluída, né? E um espírito mais evoluído precisa estar numa mente mais evoluída para poder fazer coisas melhores, fazer coisas mais evoluídas. Daí que alguns dizem que nós somos filhos do espaço,
Nós não somos filhos do planeta Terra, somos filhos do espaço, porque na nossa constituição do DNA existe contribuição de irmãos nossos mais avançados que vieram para cá e nos auxiliaram no processo de desenvolvimento e que durante esse tempo todo estiveram sempre próximos de nós, nos auxiliando. Não se mostram porque nós não somos evoluídos o suficiente ainda, que se eles se mostrarem, fatalmente a gente vai dar tiro neles, vai querer meter bomba, vai querer jogar míssil em cima deles, porque não vai entender a questão. Bom, fica por ali. Pergunta número 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade, ou seja, as ideias modificam quando ele vai para o mundo do desencarnado, para a erraticidade? E a resposta, muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. A gente já disse aqui várias vezes que quando o espírito está na erraticidade, num primeiro momento, e dependendo do grau de evolução de cada um de nós, existe um processo de adaptação, uma certa estranheza, porque a gente se acha num outro ambiente. Se você já concebia a ideia de vida após a vida, né, ou vida após a morte, você vai provavelmente levar menos tempo para entender, falar, então já desencarnei, puxa vida, legal, que bom, né? Dependendo dos problemas, das pendências que a gente tiver, dos apegos que a gente tiver, do quanto de conhecimento a gente tiver, isso pode ser mais facilitado ou menos facilitado, mas uma vez que isso aconteça, em o espírito se desmaterializando, ou seja, ainda ele se desligando da matéria e da existência, do apego que ele tem em relação à vida anterior, começa a vislumbrar e aumentar a sua capacidade de memória, onde ele começa a enxergar mais coisas da sua própria existência. Então, à medida que ele vai enxergando mais coisas da sua própria existência, ele começa a olhar os problemas pelos quais ele passou, a existência pela qual ele passou, de uma maneira diferente. Eu falo, puxa, então era por isso, agora entendi, agora estou entendendo. Eu devia ter feito diferente, eu não devia ter feito desse jeito, mas eu entendo por que eu fiz assim. Porque começa a ampliar o ângulo de visão e você começa a ter uma consciência maior sobre o que fez certo e o que fez errado. Mas vai depender largamente do quão esse espírito se dedica num processo de estudo de si próprio. E a gente não precisa ir longe, pessoas que encarnadas que fazem assim, que a pessoa está fazendo tudo errado e não aceita a opinião de ninguém, continua achando que fazendo tudo errado que é o certo, que esse é o certo de se fazer. Está machucando um monte de gente, está machucando uma porção de pessoas, está estragando a sua própria existência, está estragando a sua saúde, mas não abre mão de agir do jeito que está agindo. Paciência, livre-arbítrio. Não é porque desencarna que vira santo. Se ele desencarnar com esse mesmo tipo de pensamento, ele vai continuar cismando que o que ele fez era certo, até que caia a consciência e que ele comece a entender o porquê das orientações que os livros religiosos, que os grandes livros dizem para a gente. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que perdoar o meu inimigo? Por que eu tenho que agir de maneira diferente? Por que eu tenho que ter amor ao próximo? Né? Por que isso traz de benefício para mim? A hora que essa ficha vai caindo e começa a enxergar, o espiritão começa a se evoluir e aí ele, evoluindo, começa a se desmaterializar e desmaterializando ele começa a ter acesso a mais conhecimento. E aí, com certeza, modifica-se a maneira de enxergar as coisas. Então, não é mais a mesma maneira de ver que ele tinha quando aqui encarnado. Porque aqui encarnado, nós estamos limitados na nossa memória, na vida presente, naquilo que a gente acumulou nessa existência e nos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Isso vai complementar um pouquinho com a questão seguinte, a questão número 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Quer dizer, como é que ele fica espantado em voltar de novo para a espiritualidade, sendo que ele, antes de ter reencarnado, ele estava na espiritualidade? Se memória curta, né? Então a resposta, isso só se dá no primeiro momento e é um efeito da perturbação que se segue ao despertar o espírito. Mais tarde ele vai se inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Isso tem, da perturbação, está na pergunta 163, que a gente já tratou, num tema lá atrás, que fala da perturbação do desencarne.
o que acontece com o espírito quando ele acaba de desencarnar, quer dizer, esse momento de perturbação até tomar consciência que já agora está na espiritualidade. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, vão encontrar uma outra palestra lá, na pergunta número 163. Bom, e aqui cai então o seguinte: se ele tinha uma vida na espiritualidade, e então ele reencarna, e ao desencarnar retorna à espiritualidade, e não tem consciência de que a vida espiritual era comum, porque aqui é só uma passagem temporária, né? Por que isso acontece? Bom, acontece pelo próprio mecanismo. O Espiritismo diz para a gente o seguinte: tem um conceito que é o esquecimento do passado. Para que serve o esquecimento do passado? Serve para que nessa existência, à medida em que a gente vai enfrentar as dificuldades que estão programadas, a gente não lembre exatamente como reagiu na existência anterior, porque fatalmente isso pode complicar a maneira como a gente vai reagir dessa vez. Exemplo: você teve um desafeto na vida passada, porque essa pessoa te magoou, te machucou, te matou, né? E nessa existência, na pré-existência, na programação kármica, você, com uma consciência mais ampliada na espiritualidade, você decide vir na próxima reencarnação, viver junto com essa pessoa para desfazer aquele trato ruim que ficou. Então, normalmente, aquele que prejudicou vem com o desejo de ajudar, de auxiliar em vez de prejudicar, e o prejudicado vem de receber a ajuda desse. Lógico, como existe o livre-arbítrio que atrapalha tudo, mas que no final das contas é a grande cereja do bolo, né? Aquele que está recebendo ajuda pode não querer receber ajuda, e aquele que deveria vir ajudar pode também não querer ajudar, né? Mas se tudo der certo como programado, aquele que tinha o débito vem e ajuda aquele a quem prejudicou na vida passada. Isso acontecendo tudo normal. Como a gente já disse aqui, a gente esquece da vida passada, então você não sabe exatamente o que aconteceu. Você vem para essa existência com uma certa programação e num dado momento da vida você encontra aquela pessoa. Seja para ser o teu cônjuge ou a pessoa com quem você sente uma atração que você não sabe exatamente por quê, sente um desejo de proximidade que você não sabe por quê, só que depois que acontece é o vislumbre do casamento, né? Depois que casa muda tudo, né? Já começa a descobrir os defeitos, não sabia que isso era assim, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado, maldita hora que eu casei, porque pipi, papapá, as dificuldades começam a aparecer. Por quê? Passado esse primeiro encontro, que é de aproximação por conta de uma programação kármica, os espíritos começam a se reconhecer aqui como são na sua base, no seu instinto. E aí as dificuldades começam a aparecer. A depender do livre-arbítrio de cada um, de como cada um se adequa ou se adapta nessa situação e consegue fazer, como dizia a dona Jandira, do limão uma limonada ou da laranja uma laranjada, né? Daquela situação que pode ser uma situação difícil, uma situação agradável, e existe uma adequação e um crescimento, esse problema causado na vida passada pode então ser resolvido. De maneira que, estabelecido aqui um relacionamento mais amoroso, mais fraterno, leve para a espiritualidade após o desencarne, um problema resolvemos. Né? Puxa, a gente tinha tanto problema, mas dessa vez acho que a gente conseguiu. Puxa, que bom! Né? Eu te amo. E vai um amor realmente, o amor indistinto, aquele amor que é o amor de fato, que é aquele amor de querer bem, de querer estar junto, de querer estar próximo, porque venceu a dificuldade. Como pode ser que também não vença a dificuldade, que às vezes a dificuldade se agrava e que não tenha solução nessa existência, que fala assim, não, dessa vez não deu certo, vamos tentar de novo, numa próxima, porque nessa não funcionou, não rolou. Agora, para que isso aconteça, o mecanismo de esquecimento do passado, ele favorece a aproximação. Imagina dois irmãos que tiveram problema numa existência anterior e que se acham agora instalados numa mesma família para conviver dia e noite. A gente começa a entender por que alguns irmãos têm uma dificuldade tão grande. E por que vem na mesma família? Porque é para a convivência ajudar nesse processo de entender o outro e saber que o outro tem características diferentes das suas, que você concorda ou não concorda, mas ele é assim mesmo, mas no final das contas ele é uma boa pessoa. Assim, ele é meu irmão, eu amo meu irmão, né? Eu amo meu irmão. Então você vem com essa, apesar da dificuldade, você tem um amor que
com o respeito adequado, consegue haver um desenvolvimento e uma aproximação desses dois seres. Então o mecanismo funciona assim: quando o ser está para reencarnar, existe uma definição, que é o que a gente chamou de programação kármica, de quais são as características desejáveis para a próxima existência, no sentido de vencer as dificuldades. Eu devo passar, tenho tais dificuldades, devo passar por essas experiências com o intuito de vencê-las, de fazer diferente daquilo que eu fiz antes. Eu quero progredir, eu quero evoluir, eu quero estudar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Então você vem preparado para aquilo e vem com uma certa personalidade desenhada para aquele novo corpo, zerinho, zero bala que você vai receber, e a partir de lá fazer um projeto de desenvolvimento do ser. E a partir de lá, então, a gente vem de uma certa maneira zerado de memória, porque você não tem memórias, mas você tem intuições, você tem inclinações, tanto daquilo que você gosta como daquilo que você não gosta, que é fruto do aprendizado passado, né? Das pessoas que você gosta, das pessoas que você não gosta, e você também vem com inclinações do que é certo fazer, como você deve agir, como você não deve agir, né? A gente se escuta ao íntimo, você consegue descobrir essas questões, fala assim, né? Assim, embora todo mundo está dizendo que é para fazer assim, eu acho que não, eu acho que a minha inclinação é para fazer diferente, né? Por isso que, um parênteses, né? Por isso que acontece muito com mães e filhos, né? Com filhos diferentes, as mães tratam completamente diferente filhos porque têm personalidades diferentes e porque no íntimo ela sabe aquilo que é o ingrediente necessário para fazer com que dois seres que são completamente diferentes se deem bem e consigam evoluir. Os pais, em geral, vêm com essa programação pronta, mas isso não está escrito na matéria, não se lembra do que aconteceu, mas você traz as inclinações daquilo que aconteceu para você poder fazer a correção de rota e fazer isso acontecer. Então, quando esse esquecimento existe, mas existe a impulsão, existe a inclinação para agir de uma determinada maneira. Quando você vai até o final da vida, desencarna e volta à espiritualidade, você volta e começa aos poucos a recobrar a memória do todo e começa a ver que certos planejamentos que você fez deram certo, alguns não deram certo. Alguns você não escutou a tua intuição, deveria ter agido de uma maneira, você agiu de outra. Outros, o teu impulso foi de repetir o mesmo problema da vida passada. Você fala, puxa vida, não foi dessa vez ainda, então vou tentar uma estratégia diferente na próxima. No sentido de evoluir, no sentido de melhorar e crescer. Então, são nessas questões, então, que fazem com que o espírito, no primeiro momento da perturbação, não lembre exatamente daquilo que aconteceu, porque senão fica com a impressão que toda vez, se a gente esquece tudo que foi o passado, quando vem para a reencarnação, a gente vai sempre cometer os mesmos erros, porque nós temos as mesmas inclinações para fazer sempre do mesmo jeito. Então não existe evolução e não existiria crescimento. E a prova de que existe crescimento é só a gente olhar para a sociedade e ver como nós, sociedade, crescemos em ciência, como nós crescemos em todos os aspectos, como nós somos muito mais civilizados do que éramos, senão seríamos iguais aos homens das cavernas ainda. O fato de não é só passa, se a gente tivesse que aprender tudo que foi desenvolvido até hoje pela ciência, por todas as áreas da ciência, cada vez que nós nascêssemos, a gente nunca teria tempo para estudar todos os temas. A sociedade evolui e avança porque nós já trazemos um certo pré-conhecimento que facilita as novas conquistas. A gente vai para as novas conquistas com uma capacidade melhor. A gente fala que as crianças estão nascendo mais inteligentes. Nossa, as crianças, tempo atrás, nascia com o olho fechado, agora nasce com o olho aberto, agora já está nascendo até mexendo no celular. O que é isso? Não é só mutação genética, dizer, não, o organismo está modificado geneticamente. Existe uma mutação espiritual, o espírito que está mais evoluído está vindo para a reencarnação com pressa de poder avançar, de continuar. Então é uma demonstração que nós estamos melhorando a cada vez como espíritos e viemos para cá no sentido sempre de continuar evoluindo. Bom, com isso a gente encerra o tema de hoje, encerra esse tema também, que é a recordação da existência corpórea, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Semana que vem a gente então vai para um novo tema, o tema seguinte, dentro do capítulo 6. Até lá!